todo mundo fica sem entender, né? Como é que ela faz um acordo lá de 15 bilhões de dólares e o STF brasileiro diz que não houve nada, que tudo isso foi uma ficção, né? Aí realmente a gente tem que ter um senso crítico, né? Se não teve nada, como é que alguém devolve dinheiro que supostamente roubou e depois o STF diz que ele não roubou? Ele devolveu o quê então? Eu não entendo isso, né? As coisas que, né, eu como cidadão não entendo isso, né? É coisa de Brasil, né? Vocês me questionam tanto se na UNB só tem professor de esquerda que apresenta o conteúdo da sua disciplina de forma enviesada, e hoje, finalmente, eu terei a oportunidade de mostrar para vocês que não é o caso, apesar de ser raro de encontrar. Eu estou fazendo neste semestre Inteco, Introdução à Economia, e o meu professor, que é esse que vocês já viram no início do vídeo aí descendo o cacete na Petrobras, que é de uma maneira técnica, que eu vou provar para vocês agora, é um exemplo de bom professor, que é meio que inevitável dentro de economia você não falar sobre questões de Estado e de governo para apresentar na prática a teoria econômica, e ele o faz quando cita governos de uma forma técnica e imparcial. Como vocês vão ver aqui, que esse vídeo eu dividi em 3 partes, onde na mesma aula que a gente está discutindo basicamente microeconomia dentro de mercado, oferta e demanda, falhas de mercado, monopólios, que aí vai se desmembrando para as possibilidades de monopólios, onde ele explica essa questão técnica e teórica de forma a exemplificar na prática de governos, tanto para uma questão que você pode vincular à esquerda ou direita, batendo ou falando bem. E vocês vão ver aqui, porque nesse início ele fala sobre o Petrolão, os escândalos de corrupção, que a gente sabe que a Petrobras fez acordos confirmando que teve roubo ali, teve corrupção, e agora o STF está anulando. E a Petrobras é um ótimo exemplo de monopólio legal. Aí dentro dessa lógica que ele está explicando, esse instituto teórico do monopólio legal, a gente tem como melhor exemplo a Petrobras. Aí ele adentra nesse tema falando dos benefícios e malefícios que vocês vão ver na sequência, tendo como base tudo isso que aconteceu e acontece na Petrobras. Aí esse exemplo mesmo da Petrobras, ele sequer vai atribuir culpa direta ao governo Lula, ele sequer vai tocar nesse aspecto, que a gente sabe muito bem que foi tudo comandado pelos governos petistas, mas para não ideologizar, não enviesar o conteúdo técnico que ele está utilizando essa questão do Petrolão apenas como exemplo prático, ele não coloca essa questão partidária no meio. Aí na sequência ele vai explicar sobre a questão de monopólios naturais e concorrência monopolística, falando sobre a indústria farmacêutica, a questão das vacinas na época da Covid, já então com o governo Bolsonaro. Aí ele desenvolve sobre a importância das agências reguladoras, fala sobre a Anvisa e que como é importante termos instituições fortes e que, de acordo com essa lógica da teoria econômica, foi importante que a Anvisa fizesse seu papel para ter o resultado que deu, e deu um embate com o governo Bolsonaro. E aí, nessa lógica, se a gente fosse olhar de uma maneira ideológica, ele já estaria batendo no governo Bolsonaro, sendo que se fosse olhar por essa lógica, no exemplo anterior, ele estaria batendo no governo petista, sendo que ele não faz isso, ele está dando exemplos tanto de um lado quanto de outro do que há de bom e ruim a partir da teoria econômica. Aí, para fechar, ele continua nessa lógica de que é importante termos instituições de Estado forte, não governos e políticos fortes, porque geralmente são populistas e estão olhando só para patrimonialismo, se darem bem, reeleição e afins, para dar de exemplo prático a importância de o Banco Central, por exemplo, ter técnicos lá, pessoas imparciais que vão atuar pelo controle econômico, inflacionário e afins de uma maneira técnica. Aí novamente nesse exemplo, se a gente fosse olhar de uma forma ideológica, ele estaria batendo em uma questão que desagrada petistas hoje, porque querem mudar a todo custo, né? Queriam, quando era o Campos Neto presidente do Banco Central, ele para reduzirem na canetada de governo política do PT a taxa Selic para controle inflacionário, né? Mas não é isso que ele busca. Ele dá esses exemplos práticos de governo, de política, para embasar a teoria econômica na nossa realidade. Então eu acho que essa aula dele é um ótimo exemplo para vocês verem aí o que deveria ser uma aula técnica, que quando você precise falar sobre espectros ideológicos em algum sentido, que você fale sobre governo, como foi o caso aqui, você fale dos lados bons e ruins de ambos, como ele fez aí. Então acompanhe uma verdadeira aula de como deveriam ser todas nas universidades Brasil afora. Petrobras é monopólio de petróleo no Brasil. Lei, Constituição, cumpra-se. Certo? Se tirar aquela lei, gente, esse monopólio cai. Certo? O que quer dizer isso? Outras empresas entram.
Tá? Então, uma decisão política, né? Se tomou essa decisão, se achou por bem que não deve se proteger o petróleo. Bem, as consequências a gente está vendo aí. Petrolão, sacolão, né? Essas empresas estatais, né? Viram moedas de troca, viram moedas de agrado político e acaba que ela esquece até do petróleo, né? Que é o que ela mexe na realidade. Se eu não me engano, a Petrobras nos últimos 10 anos, aí 10 mais um pouquinho, né? Já sofreu aí 2 impactos tão fortes que era para ter quebrado a Petrobras. Mas a bicha é tão grande, é tão forte, que ela conseguiu se reerguer. Mas ela sofreu um saque, literalmente. Uma chegou a se chamar Petrolão, acho que vocês estavam nascendo nessa época. Petrolão. E mais recentemente, né, a Petrobras está aí envolvida também nesses escândalos aí da Lava Jato, né, ao ponto de ter que fazer um acordo na Bolsa de Nova York, tá certo? Para não ser fechada. Ela fez um acordo e pagou mais de 15 bilhões de dólares para os acionistas, porque perderam dinheiro. É dinheiro que foi jogado para os bolsos aí de outros, né? E não dos seus proprietários. Então esses proprietários foram lá e reclamaram. A Petrobras, tá, gente? A gente fala que é uma empresa estatal, mas ela tem controle estatal. Porque mais um pouquinho, a metade dela é na mão do setor privado. Por quê? Porque a Petrobras precisa de muito dólar. O setor público está quebrado, não tem dinheiro. Então tem que ir no mercado buscar dinheiro. E é uma empresa rentável, é uma empresa confiável, é uma empresa que dá lucro. Então muita gente coloca dinheiro nela, dinheiro privado. Esse dinheiro é justamente utilizado para se investir, para se expandir a empresa. Agora, por exemplo, a Petrobras, eu li, acho que no final de semana agora, né, ela tá caminhando agora, né, para a exploração do petróleo na zona equatorial, né? Aquela região ali de cima do país, região norte do país. Está tendo até uma confusãozinha com a questão de meio ambiente ali, certo? Fala-se, ainda não tem todos os estudos já prontos, mas fala-se que aquilo ali chega a ser quase 3 vezes o que ela explora hoje no pré-sal, que é ali na nossa região sudeste, né? Região do mar ali. Quase 3 vezes de petróleo que tem ali. Né? Então ela precisa de dinheiro para explorar. Não é assim, chega lá e o petróleo já começa a aparecer, né? Você tem que ir lá no fundão. Precisa de dinheiro. O governo não tem dinheiro. Então ela precisa ir no mercado. Então ela busca dinheiro no mercado. Então foram esses acionistas que reclamaram, né, na Bolsa de Nova York, e ela teve que fazer um acordo e pagou, se eu não me engano, 15 bilhões de dólares. Certo? Aí todo mundo fica sem entender, né? Como é que ela faz um acordo lá de 15 bilhões de dólares e o STF brasileiro diz que não houve nada, que tudo isso foi uma ficção, né? Aí realmente a gente tem que ter um senso crítico, né? Se não teve nada, como é que alguém devolve dinheiro que supostamente roubou e depois o STF diz que ele não roubou? Ele devolveu o quê então? Eu não entendo isso, né? As coisas que, né, eu, como cidadão, não entendo isso, né? É coisa de Brasil, né? Coisa tem que ser animada. Então está ali naquele grupo, é um monopólio legal. Eu falo monopólio legal porque a Petrobras, por exemplo, é um setor que dá muito dinheiro. Então tem um monte de empresas querendo entrar. Por que não entra? Porque a lei não permite. Porque é uma decisão política no Brasil. Tem um outro termo que a gente chama monopólio natural. Monopólio natural, gente, aí já é uma outra situação. Por si só, uma empresa só basta. Uma empresa só resolve a questão. Por exemplo, Caesb em Brasília. Certo? Por si só, se você não colocar lei nenhuma, não vai existir outra empresa para concorrer com a Caesb. Por quê? Ela é um monopólio natural. Ela tem custos fixos muito elevados. Por ser um monopólio natural, eu preciso então que tenha uma regulação. Certo? É por isso que existe a ANEEL. Por isso que existe a ANA, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Água. Justamente para não deixar essas empresas praticarem o poder de monopólio que elas têm. Então eu preciso dar uma freada, porque a água é importante.
certo? Isso acontece com remédios. Remédio, você tem aí, sei lá, 2, 3 laboratórios. Os caras têm um poder de monopólio lá no céu. Imagina o governo chega e fala assim, lembra que a gente aprendeu que bens inelásticos são bens ótimos de serem tributados? Então o governo, ainda mais esse governo agora que está precisando de grana, ele poderia pensar assim, bens inelásticos, remédio, tá entendendo? Vou meter imposto nisso aí para eu arrecadar bastante. Lembra que inelástico, insensível, dificilmente a gente deixa de tomar um remédio. Então acaba que se o remédio sobe de preço, a gente paga, porque eu preciso do remédio. Como você paga por o preço alto porque o governo aumentou o imposto, o governo arrecada mais. Olha que confusão. E o governo, o nome está dizendo, vai governar o país por 4 anos. Se for bom, continua mais 4. Está entendendo? Então, mesmo dentro tem o governo e tem o Estado. Há confusão entre eles. Não sei se vocês lembram, deu confusão entre o governo e o Estado durante a pandemia. A Anvisa queria seguir todos os trâmites legais, todos os trâmites técnicos para a liberação dos medicamentos. O governo queria logo, libera logo. Dá confusão. Por quê? São 2 grupos de interesses diferentes. Mas o que eu quero dizer é também um produto importante para a sociedade. Então também tem um acompanhamento do Estado ali bem de perto com a agência reguladora. E assim vai, tá, gente? E assim vai. Por exemplo, entra político dentro do Banco Central? Não entra. Lá é concursado, lá tem que saber isso, tem que saber somar. Tá entendendo? Não entra. Então isso é uma instituição. Por exemplo, recentemente, o mandato do presidente do Banco Central não se sintoniza com o mandato do presidente da República. O que quer dizer isso? Eu estou fortalecendo a instituição. O que eu estou fazendo? Ô presidente, você foi eleito? Fui. Eu quero tirar esse presidente do Banco Central. Não é você que tira. Você vai aguentar ele aí 2 anos. Tá entendendo? Eu estou fortalecendo a instituição. Porque ela está fazendo coisas que, de repente, desagrada o político. O político quer o quê, gente? Ele já entra pensando em quê? Dinheiro. Reeleição. Meus amigos. Ele está pensando em, num Brasil melhor, todo mundo cheio de saudade, saúde, todo mundo... Não, a ficção, né? Mas é mais simples a gente pensar assim, ele está pensando nos interesses próprios dele. Então eu não posso deixar a instituição ser capturada por ele. Tá vendo? Mas vai vir outro daqui a 4 anos, sim, mas aí ele colocou, né? O cara vai tomar posse agora, não é? O presidente do Banco Central, que o Lula colocou. E o Lula já está há 2 anos. Ele vai colocar agora um cara que vai ficar 4 anos. Ou seja, 2 anos dentro do mandato do próximo. Então o outro que chegar aí daqui a 2 anos, eu sou o novo presidente. Troca esse presidente do Banco Central. Não. Entendeu? E espalha isso para todas as instituições. Você consegue um Estado forte, apesar de um governo fraco. Isso acontece demais. Japão toda semana muda o primeiro-ministro, não é? Toda vez que eu ligo a televisão lá em casa, caiu o primeiro-ministro do Japão. Afeta o Japão em alguma coisa? Não afeta em nada, porque as instituições são fortes. Tá entendendo? É um pouco disso que a gente está conversando aqui. Se eu tenho um sistema de saúde, um sistema de educação do Estado e não do governo, não tem governo que mude, gente. Ainda mais em democracia, como nós já temos. Quer mudar? Vai lá no parlamento mudar. Não é simples. Não é simples. O Lula chegou cheio de, eu vou mudar esse governo que só fez besteira, eu vou mudar tudo. Por que ele mudou até agora? Não mudou nada. Por quê? O parlamento não deixa. O parlamento não deixa, a gente só vê gritaria, mas o parlamento não deixa. O que é o parlamento? Uma instituição. Por isso que é importante a gente saber do voto nosso, que nós estamos montando esse parlamento. Como eu falo para vocês decidiram vir à aula hoje. E hoje está sendo tomada decisão lá. E vocês decidiram que uma pessoa vai lá no parlamento hoje,
decidir por vocês. Porque vocês estão aqui na aula hoje. Então essa pessoa que está lá, vocês têm que confiar muito nela. Liga para ela todo dia. Se for o caso, vai lá e desce o pau. Você não está fazendo o que eu pedi. E vou te trocar. Essa é uma estrutura. Estou dando um exemplo de uma estrutura institucional, né, forte, né, que poderia funcionar.